Boa noite, irmãos. Hoje, mais um dia, estamos lendo o livro Um Só Corpo na Prática, com esse tema, Os Caminhos de Deus com Israel. Os caminhos de Deus com Israel. No caso de Israel, o Senhor claramente estabeleceu um lugar na terra de Canaã, para onde todos os filhos de Israel deveriam levar seus sacrifícios, ofertas e adoração. Ele colocou o seu nome e a sua habitação nesse lugar e declarou: ali vireis. Aí tem as referências, né? O lugar, como sabemos, era Jerusalém. Era este o desejo do Senhor para todos os filhos de Israel, que ele havia redimido do Egito. Ele queria que, em determinadas épocas, todas as tribos de Israel se reunissem ali em feliz comunhão para expressarem sua unidade como a nação e o adorarem. Se tiver rápido, irmãos, vocês falam, viu? Podem falar aí, que aí eu vou cadenciando. À medida que se desdobra a história do povo na terra, descobrimos que os filhos de Israel abandonaram o Senhor e passaram a adorar os deuses das nações pagãs. Isso aconteceu tanto com o rei como com o povo. 1 Reis 11, do 9 ao 11 e versículo 33. E assim a nação se corrompeu e fracassou em manter um testemunho genuíno do único Deus verdadeiro perante o mundo. Com consequência, encontramos o Senhor removendo grande parte de seu povo do centro devidamente designado por ele em Jerusalém. Ele fez com que 10 das 12 tribos de Israel fossem levadas para longe dos privilégios de seu centro de reunião. Quando o rei Roboão tentou recuperar as 10 tribos, o Senhor interveio por intermédio de um profeta e disse a ele que desistisse do seu intento, pois vinha do Senhor que as 10 tribos devessem ser levadas embora. Era uma ação governamental de Deus em seus tratos com Israel. Mas podemos questionar como é que o Senhor diz em uma mensagem que deseja que seu povo esteja juntamente congregado num centro que ele devidamente designou em Jerusalém, enquanto em outras passagens o vemos levar muitos deles para longe desse centro. Como entender tal paradoxo? Aí tem a nota que daqui a pouco vamos ler. Acho que é melhor a gente ler para entender. Nota do texto, né? Pensamento, argumento que contraria os princípios do pensamento humano. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Eu peço até desculpas dos irmãos que tem até uma primeira nota aqui, mas conforme for, nós podemos estar retornando. Vou recomeçar aqui.
Mas podemos questionar como é que o Senhor diz em uma mensagem que deseja que seu povo esteja juntamente congregado no centro que ele devidamente designou em Jerusalém, enquanto em outras passagens o vemos levar muitos deles para longe desse centro. Como entender tal paradoxo? A mente infiel diria que é por existirem contradições na própria Bíblia. Todavia, cremos que a resposta a esta questão esteja em entender a diferença entre os propósitos e desejos de Deus e os caminhos de Deus. Todos os propósitos de Deus se realizaram. Nenhum obstáculo é grande demais para impedi-lo de cumprir seus propósitos. Aí vemos as passagens em Isaías 46:11, Jó 42, versículo 2, e Jeremias 51, versículo 29. Os seus desejos caminham na mesma direção de seus propósitos, mas, embora todos os propósitos de Deus definitivamente acontecerão, nem todos os seus desejos necessariamente irão. Só lembrando, se chegou algum mais irmãos aí que estejam em comunhão e quiserem acrescentar ou até mesmo para fazer algum comentário, é só abrir o microfone e avisar. Vamos lá. Por exemplo, as Escrituras dizem: Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o seu desejo, mas sabemos que não serão salvos todos os homens, porque a fé não é de todos. Assim, ocorre porque os caminhos de Deus, como os homens, é tal que, perdão, irmãos, assim ocorre porque os caminhos de Deus com os homens é tal que, por causa da insubordinação e pecados deles, ele pode vir a excluir privilégio de sua bondade, de que sua bondade desejava para eles. Isto mostra que os caminhos de Deus mudam quando aquilo que ele determinou e colocou sob a responsabilidade dos homens acaba em fracasso. Irmão, se tiver muito rápido, pode falar. Viu? Como Israel se, se como Israel havia se entregado à adoração dos deuses pagãos, o Senhor já não podia se associar a eles em poder e glória, como fizera durante os reinados de Davi e Salomão. Se o fizesse, as nações ao redor de Israel teriam recebido um falso testemunho de Jeová. Os caminhos de Deus eram tais que ele continuaria seu testemunho em Israel em um remanescente. Portanto, ele permitiu que ao menos uma tribo permanecesse no divino centro para que pudesse existir uma luz diante dele em Jerusalém. O povo, sob um líder rebelde, Jeroboão, teve o seu papel na triste divisão que ocorreu entre as tribos de Israel. Jeroboão levou após si 10 tribos para longe do centro divino. Havia um estado de declínio entre as pessoas que estavam dispostas a seguir aquele homem sectário. Já que subir a Jerusalém, o centro de Deus, para sacrifício e adoração, tinha o efeito de unir as tribos de Israel, Jeroboão estabeleceu outros locais de culto de sua própria criação, para que o povo fosse reunido após ele em divisão. Assim,
A divisão entre as tribos de Israel foi solidificada e permaneceu ao longo de sua história. Aquele foi um grande pecado, segundo a Reis 17, 21. E não será resolvido até após a vinda do Senhor, a aparição de Cristo. Ezequias 37, do 15 ao 28, e Isaías, do 11 ao 13. Vou dar um tempinho para ver se algum irmão que esteja em comunhão queira comentar. Caso não, a gente continua, irmãos. Daquele tempo em diante, aprove a Deus ter apenas um testemunho remanescente da verdade do único lugar de adoração em Israel. A partir de então, o AME, que significava meu povo, e implicava no relacionamento de Jeová com seu povo, Israel, foi rompido para as 10 tribos em razão de sua separação liderada por Jeroboão. Como consequência, sobre elas foi lavrado o termo Laomi, que significa não meu povo. Oséias 1:9. Assim Deus mostrou-se exteriormente dissociado das 10 tribos que abandonaram o divino centro que ele havia estabelecido em Jerusalém. Ao longo da história das 10 tribos, vemos que Deus não iria se identificar publicamente com a oposição que elas adotaram. Em mais de uma ocasião, somos lembrados do solene fato de que o Senhor não é com Israel, as 10 tribos, entre aspas. Segunda Crônicas 25, versículo 7. O Senhor não iria se identificar com elas, pois se o fizesse, estaria tolerando aquela posição de separação de seu divino centro. Embora o Senhor não se identificasse exteriormente com a posição dividida que aquelas tribos assumiram, ele continuou trabalhando entre elas com profetas por meio de manifestações de poder e graça. Profetas, como Elias, procuravam chamar o povo de volta ao Senhor em Jerusalém. Sabemos que alguns efetivamente retornaram. Isto demonstra que o Senhor jamais colocaria empecilhos para alguém que tivesse um exercício de estar em seu divino centro. A partir da época de grande divisão das tribos de Israel, não se podia dizer que o Senhor estivesse reunindo todas as tribos de Israel ao seu divino centro em Jerusalém. Algo havia ocorrido que levou o Senhor a agir de outra maneira para com seu povo. Ele estava claramente removendo a grande massa das tribos para longe da feliz unidade do único centro de adoração. Os seus desejos continuavam sendo de que eles estivessem todos lá, mas os seus caminhos o levavam a seguir outra linha de ação para com a maioria. E não foi por aquela uma tribo que ficou em Jerusalém ser melhor do que as outras, que o Senhor permitiu que fossem levadas. Sabemos que o péssimo estado do rei Roboão foi, na realidade, o que causou a divisão das tribos.
Vamos ler aqui, irmãos, 1 Reis 12, do 1 ao 19. É comprido. Vamos lá. 1 Reis. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Naibate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E lhe disse: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhes, lhes falarás boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselhos com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Deixa eu só dar uma olhada para ver se é até aqui que termina a leitura. É até o 19. Vamos lá. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor,
para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebade. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel? Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Perdão, até o 19. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tampouco devemos pensar que cada indivíduo que estivesse nas 10 tribos fosse mau e adorassem os deuses dos pagãos. Mais tarde, nos é revelado que o Senhor havia reservado 7.000 dentre eles que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. 1 Reis 19, 18, versículo 18. A verdade é que alguns dessa uma tribo que Deus permitiu que permanecesse em Jerusalém eram culpados da mesma prática, a adoração a Baal. Todavia, manter aquela luz em Jerusalém não exigia que todas as tribos de Israel estivessem ali. Um remanescente formado de uma tribo era suficiente. Seria humilhante, pois aqueles que estavam no divino centro já não poderiam se gabar da glória original da nação com sua unidade de 12 tribos que existira nos dias de Davi e Salomão. Irmãos, estão conseguindo entender ou estou lendo muito rápido? Tem aqui a nota do autor. As pessoas realmente escolheram Siló a princípio, e o Senhor suportou isso por um tempo. Ele deu Siló provisoriamente para revelar o estado deles, sendo manifestado, ele rejeitou Siló e escolheu Jerusalém. Mais uma nota que nós já lemos, só para a gente contextualizar. Pensamento ou argumento que contraria os princípios do pensamento humano. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Quando falou que Deus separou, né, as outras tribos para manter um testemunho com uma única tribo. E tem aqui a terceira nota do autor. Isso se aplica à verdade de reunir também. Deus deseja que todos os cristãos sejam reunidos para o nome do Senhor Jesus, mas nem todos são. Aí tem a quarta nota, que é a referência de Nelson Darby, né? A gente entende, irmãos, que devido ao testemunho também a muitas
eu posso dizer, muitas igrejas, né? Então, a vontade do Senhor é que nós, e de Deus, né? É de nós estarmos nos reunindo a Ele somente, né? Isso faz parte do declínio, do testemunho da igreja aqui na Terra. Vou estar voltando aqui para o início, para os irmãos que chegarem saber onde iniciamos hoje. Os irmãos também que estão em comunhão, fiquem à vontade para estar comentando. Jorge, boa noite, meu querido. Você tem como estar lendo e eu apresentando o texto? Opa, boa noite, irmão. Tem sim. Pronto, a gente deu esse primeiro tema, né? Os caminhos de Deus com Israel. Eu só estou dando um tempo para alguns irmãos que quiserem comentar. Aí a gente passa para o próximo tema. Aí você ajusta e conforme aí você vai administrando. Certo. Se o irmão puder chegar um pouco para a esquerda, que tem uma coisinha aqui que fica tapando na tela. Aí ficou bom agora. Então vamos dar continuidade, irmãos. Esse próximo tema é os caminhos de Deus com a igreja. Quando o assunto é a igreja, vemos o Senhor agindo sobre o mesmo princípio. Se acompanharmos a história da igreja do modo como ela é apresentada nas 7 igrejas do livro de Apocalipse, veremos o testemunho cristão numa trajetória descendente. O estado de coisas chega a um ponto tal que o Senhor já não recebe a massa da profissão cristã e passa a tratar com testemunho remanescente. Apocalipse 2, 24 a 29. A gente pode ler, irmão, essa passagem? Diz assim: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações,
e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O estado da igreja havia atingido um ponto em que não havia mais nenhum remédio. Segunda, CR é o que? Se algum irmão pode ajudar? Crônicas ou Correto, George. Segunda Crônicas 36, versículo 16. A gente pode estar lendo também, né, esse versículo. É o 35, né? 36. 35, 36, eu creio. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Consequentemente, a partir desse ponto ocorre uma mudança notória nos caminhos de Deus com a igreja. Isto é indicado pelo fato de o convite para ouvir o que o Espírito diz às igrejas vir depois da promessa ao que vencer, ao invés de vir antes, como tinha sido o padrão até esse ponto. Nas, nas primeiras três igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, a recompensa ao que vencer foi apresentada a toda a igreja, pois o Senhor ainda estava tratando com ela como um todo. Todos na igreja que ouvissem e obedecessem receberiam a recompensa do vencedor. Daí em diante, tudo muda. Ao comentar isso, Jonathan Darby disse: o corpo, como um todo, é deixado de lado. A massa pública da profissão cristã é tratada como incapaz de ouvir e se arrepender. A partir daí, o Senhor separa um remanescente, dizendo: mas eu vos digo a vós e aos restantes, que é o remanescente. Dessa época em diante, o Senhor começou a tratar com o remanescente e deixou a massa do povo de lado. Nas últimas 4 igrejas, o chamado para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é dirigido a um remanescente, pois somente eles irão ouvir e vencer. William Kelly disse: desde então o Senhor coloca a promessa. O irmão pode subir mais, por favor?
Ali em cima. O Senhor coloca a promessa ao vencedor em primeiro lugar, e isso é porque é inútil esperar que a igreja como um todo a receba. Apenas um remanescente vence, e a promessa é para estes. No que diz respeito aos outros, está acabado. Como consequência disso, o Senhor já não espera que a grande massa da profissão cristã venha a ouvir e voltar ao ponto do qual se desviou. Qualquer ideia de recuperar a igreja como um todo é abandonada, pois ela atingiu um ponto quando mais nenhum remédio havia e não poderia ser consertada. Se pudéssemos voltar no tempo para ver o que fez com que a expressão pública da igreja atingisse o ponto de nenhum remédio, descobriríamos que foi o mesmo que fez com que o testemunho do Senhor Israel atingisse esse ponto. A semelhança de Israel com a igreja ocorreu uma sequência de eventos que levou a isso. Da carta à igreja de Éfeso, aprendemos que o anjo da igreja, a liderança responsável, julgou corretamente tudo o que não era adequado ao Senhor. Ali diz que não podiam sofrer os maus. Mas, infelizmente, não tinham o coração nisso. Apocalipse 2, 2-4. Em Esmina, qualquer avanço na degeneração do testemunho foi refreado pelas grandes perseguições que assolaram a igreja. A severidade das provas fazia com que eles se voltassem para o Senhor. Mas em Pérgamo, quando terminaram os tempos de grande perseguição, o anjo da igreja começou a tolerar alguns que seguiam a doutrina de Balaão, que é o mundanismo e a idolatria. O anjo não foi responsabilizado por possuir essas doutrinas, mas o Senhor encontrou falta nele, pois não denunciou o mal como havia feito o anjo em Éfeso. Os irmãos e as irmãs estão conseguindo entender a leitura? Tudo tranquilo aí? Maravilha. Eu vou continuando aqui, os irmãos quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade, podem me interromper. Em Tiatira, uma condição ainda pior prevaleceu. O anjo da igreja permitiu que a mesma má doutrina e prática que era mantida por alguns em Pérgamo fosse ensinada. Compare Apocalipse 2:14 com 2:20. A gente poderia dar uma repassada, né? 2:14 diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem.
Agora o versículo 20, né? O 20 diz assim: Mas tenho contra ti, toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aquilo que começou com alguns seguindo uma má doutrina terminou em ensinado, muitos ensinando a má doutrina. Isto mostra que se o tolerar o mal não for julgado, isso levará a que ele seja propagado. Em Tiatira, o ensino da má doutrina havia se transformado em um sistema de coisas chamado Jezebel, que certamente corresponde ao catolicismo. Na Idade Média, esse sistema manteve tamanho controle tirânico sobre a Igreja como um todo, usando de sua força e organização que controlava até mesmo o anjo. Aqueles que ocupavam o lugar de responsabilidade falharam em lidar com o mal quando podiam ter feito, e agora nesse mal havia se transformado em um monstro que os controlava. Veja Atos 27, 15, Atos 27, 14 a 15. Mas não muitos depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O Euroaquilão, um grande vento mediterrâneo, arrebatou o navio, a, a nau, e os marinheiros não podiam fazer nada, senão deixando ela ir, na versão de Jonathan Darby. A figura de Jezebel pode muito bem ser usada aqui, pois aquela mulher não apenas introduziu formalmente a idolatria em Israel, como também controlava e manipulava seu marido, o rei Acabe. Sendo assim, o estado público da igreja, onde não restou poder algum para tratar com o mal, o Senhor separou um remanescente e deixou de lado a massa como um todo. Ele não colocou sobre o remanescente a carga de consertar a confusão na tentativa de fazer a igreja voltar ao que tinha sido no passado. Ao invés disso, ele levou-os a se concentrarem na sua vinda, dizendo: O que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2, 25. Trabalhando com testemunho remanescente, desde aquela época, aprove ao Senhor recuperar
a verdade que tinha sido perdida ao longo dos séculos anteriores por causa do descuido da igreja. Todavia, não pareceu bem a ele recuperar toda a verdade de uma só vez. O remanescente citado em Apocalipse 2, 24 a 29 é formado pelos valdenses, albigenses e outros que, à semelhança deles, se separaram do mal de Jezebel nos tempos medievais. A eles foi dito que retivessem aquela porção de verdade que eles tinham. Algum tempo depois, direcionando-os direcionando-os à reforma, o Senhor deu um pouco mais de verdade, tais como a supremacia da Bíblia e a fé em Cristo apenas para a salvação. Mas até mesmo aquele movimento do Espírito foi barrado pelos que se voltaram a determinados governos em busca de ajuda contra a Igreja de Roma. Isso foi essencialmente buscar ajuda no homem carnal ao invés de confiar no Senhor. Jeremias 17:5, Salmos 118, de 8 a 9, Isaías 31:1. A consequência foi um estado de morte espiritual, como é mostrado na igreja em Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6. Tens nome de que vives e estás morto. Foi apenas no início dos anos 1800 que o Senhor proveu uma completa recuperação da fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Nessa ocasião, Deus estabeleceu um testemunho corporativo da verdade do um só corpo. Antes disso, o remanescente havia sido formado por indivíduos que fielmente buscavam em prosseguir separados da corrupção da Igreja de Roma. No século XIX, a doutrina de Paulo, 2 Timóteo 3,10, a verdade dispensacional e a verdade da Assembleia, Mateus 18, 20. Foram revividas na prática, de modo que aqueles que o Senhor congregou ao seu nome podia agir sobre a verdade do um só corpo. A gente pode ver nessa referência à doutrina de Paulo, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tem a verdade também, né, da Assembleia em Mateus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Foram
Deixa eu reler aqui esse ponto aqui. No século XIX, a doutrina de Paulo, né, 2 Timóteo 3,10, foi o que a gente leu, e a verdade dispensacional e a verdade da Assembleia, em Mateus 18:20, que a gente leu também, foram revividas na prática de, de modo que aqueles que o Senhor congregou ao seu nome podia agir sobre a verdade do um só corpo. Isto não significa que os santos congregados ao nome do Senhor sejam exatamente um remanescente, pois todos os verdadeiros crentes, em meio à massa de uma profissão cristã, sem vida da cristandade, formam o remanescente. Mas os congregados ao nome do Senhor ocupam como um testemunho uma posição eclesiástica de remanescente em meio à confusão existente na igreja. Esse reavivamento é mostrado no que o Senhor diz à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, 7-13. Hoje vivemos uma época quando cada um faz aquilo que é correto aos seus próprios olhos, e a maioria é complacente com sua má condição. Podemos ver isso representando na igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 14-22. Também não devemos achar que o Senhor tenha declarado Lo-Ammi sobre o testemunho cristão atual. Ele irá fazer isso algum dia quando, por assim dizer, vomitar a coisa toda de sua boca em sua vinda. Essa, essa, essa frase está em Apocalipse 3,16. Mas o testemunho cristão atingiu um ponto irremediável de ruína, e por isso exigiu uma mudança nos caminhos de Deus para com ele. Como Deus abandonou a busca pela restauração da condição pública da igreja e passou a tratar com o testemunho remanescente, ele não irá entregar o seu poder ao testemunho cristão atual, como fez nos primeiros dias da igreja. Isso não seria condizente com o caráter do estado arruinado em que vivemos hoje. Tampouco ele necessariamente irá reunir grandes multidões ao seu nome, que é o centro divino de reunião para os cristãos, como a gente lê em Mateus 18:20, para levar adiante esse testemunho remanescente. Assim como foi com Israel, a fim de manter um testemunho remanescente hoje, voltando, voltado para a verdade do um só corpo, o Senhor não precisa ter cada cristão do mundo congregado ao seu nome, ainda que este fosse o seu desejo para eles. O próprio significado da palavra remanescente implica que nem todos estão ali. Em sua divina prerrogativa e graça, ele está tomando um aqui, outro ali, e os reunidos ao seu nome, e os reunindo ao seu nome, a fim de que esse testemunho remanescente possa seguir adiante. A manutenção desse testemunho é uma obra soberana.
É o que vemos no discurso do Senhor a Filadélfia, quando ele diz: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Nenhum homem ou demônio pode impedir sua continuidade, embora possa parecer que esse testemunho seja levado adiante em meio a muita fraqueza e debilidade por causa do estado daqueles que estão associados a ele. Por mais fraco que seja o testemunho, por mais fraco que seja o testemunho assim, o Senhor não precisa de nenhum dos que ele tem congregado. Eles ouvem o que o Espírito diz às igrejas, por ter sido ele quem lhes abriu os ouvidos. Provérbios 20:12. A gente poderia ler, né? O ouvido que ouviu e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Se estivermos congregados assim, nada teremos de que. Opa, onde é que eu parei? Ah, obrigado. Se estivermos congregados assim, nada teremos de que nos gloriar, pois foi somente a sua graça que nos garantiu tal privilégio. Louvado seja o seu nome. Se aqueles que ele tem congregado ao seu nome forem um testemunho, eles nada mais serão do que um testemunho do fato de que existe uma irremediável ruína no testemunho cristão. Certamente, isto não é algo de que alguém irá querer se orgulhar. Portanto, quando o assunto é a prática da verdade, do um só corpo, em nossos dias, devemos entender que isto só pode ser praticado em um caráter remanescente. Pode ser útil aqui uma ilustração que costuma ser usada para explicar isto. Suponha que os pais de uma grande família precisem viajar a um país distante e ficarem ali por algum tempo antes de voltarem para casa. Antes de partirem, o pai dá instruções aos filhos dizendo que, apesar das muitas tarefas que devem cumprir durante o dia, eles deverão se sentar juntos à mesa do jantar, como quando seus pais estavam com eles, de modo a manter a família junta, como uma unidade durante a ausência deles. Mas pouco tempo após a partida, alguns se encontram muito ocupados, outros já deixaram de se preocupar com esse pedido e etc. Depois de um tempo, nenhum dos filhos está fazendo o que seus pais pediram. Mas algum tempo depois, dos 2 ou 3 deles se lembram do pedido dos pais e procuram colocá-lo em prática durante o jantar. Embora os outros membros da família não se juntem a eles, eles continuam buscando cumprir o pedido de seus pais. Ao fazerem isso, eles não querem dizer que apenas eles sejam a família completa,
pois reconhece que são apenas parte da família. De modo similar, nestes últimos dias, existe um testemunho remanescente da verdade do um só corpo. Aqueles que estão identificados com esse testemunho não pretendem ser o um só corpo, mas apenas procuram estar congregados sobre este terreno. Eles não buscam ser alguma coisa, mas simplesmente procuram praticar a verdade de Deus no que diz respeito à Assembleia. Jorge, acho que dá para a gente terminar esse ponto aqui, né? Esse texto aí, eu creio que seja grande, né? Tem como dar uma repassada aí para ver? Ah, parece que ele é pequeno. Dá pra gente ler mais esse. Vou continuar aqui. Os caminhos de Deus com os judeus na tribulação. Quando olharmos as escrituras proféticas, descobrimos que o Senhor irá tratar com os judeus uma vez, mas exatamente sobre este mesmo princípio. No período da tribulação, a massa da nação irá fazer um concerto com a besta e aceitará a idolatria que ela e o anticristo irão introduzir. Como resultado disso, a nação será totalmente corrompida. João 5:43, Mateus 12:43, 43 a 45. Quando a massa de judeus afundar em idolatria, o Senhor não irá se identificar abertamente com a nação em sua ímpia aliança.
Isaías 18:4. A razão de ele com a nação dessa forma é exatamente a mesma como foi da história anterior de Israel e também da igreja. Identificar-se com Israel passaria ao mundo uma ideia errada do verdadeiro caráter de Jeová. Em lugar disso, ele separará um remanescente e abandonará a massa do povo à idolatria que eles desejam. Salmos 106:15. Durante todo aquele tempo, Deus irá manter um testemunho remanescente em meio à grande apostasia. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8:11-18, capítulo 10, versículo 21-22, capítulo 11, versículo 11. JL eu não sei o que é. Ah, o irmão falou aqui. Joel. Obrigado, irmão. Joel 2:32, o capítulo 3, versículo 1-2. E Mequias, não sei se é Malaquias, algum irmão quiser corrigir também. Capítulo 4, versículo 7. E Sofonia 3:13. Isso é simbolicamente representado em Apocalipse 11, de 1-2, onde fala da medição do templo de Deus e o altar e os que nele adoram. A medição destas três coisas significa a presença de Deus e o privilégio que alguns, os que fazem parte do remanescente judeu, têm de se aproximar dele. Assim como na ordem mosaica, onde apenas uma certa classe entre o povo teve acesso à presença de Deus no templo. Também nos dias vindouros, a apenas um remanescente será concedido acesso a Deus. Isto não significa que o remanescente irá entrar literalmente no templo que os judeus possuíram durante a grande tribulação. O templo terá sido profanado pela presença da imagem da besta, e adoração a Jeová será proibida. Ao remanescente, porém, será garantido um acesso espiritual à presença de Deus, em oração onde quer que esteja escondido. Trata-se de algo providencial que é garantido ao remanescente naquele momento difícil. 1 Reis 8:37-40. Isto está representado no segundo livro dos Salmos, Salmos 42-72, onde são mostradas suas orações e exercícios nessa ocasião, quando não podem entrar no templo para orar. Mas note que existe uma quarta coisa, o, á- o átrio, Apocalipse 11:2.
em diante, que é a grande massa de judeus professos na nação, que não é medido, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11 e 2. Isso significa que a- o átrio, a massa de judeus incrédulos, não estará sob o cuidado divino do modo como estará o remanescente. Ao invés disso, a massa dos judeus será entregue ao controle dos gentios, a besta, por 42 meses, que é o período da grande tribulação. Apesar de parecer que o Senhor desistiu de seu povo professo, ele na verdade tratará com o remanescente e cumprirá neste os seus propósitos para a nação no que diz respeito ao seu reino sobre ela. Sei que agora podemos encerrar, né, irmão? Por causa do horário. Tranquilo, George. Só colocando aí para a gente marcar para, se eu permitir, permitindo a gente fazer a leitura. O próximo sábado, nós vamos estar daí. Certo. Então esse é o próximo tema, né? Se eu Correto. permitir. A senda do fiel em meio à ruína. Vou estar pedindo à irmã Adriana para tirar a gravação. Irmão Isaac, depois você pode estar orando